Eu sou o Tirso e serei seu professor. Nessa aula, nós vamos entender como e por que foram inventados os padrões de medidas, ok? Imagine você, um engenheiro conversando com um pedreiro, né? Ou com o mestre de obras, e de repente ele diz assim: pega aquela estaca e coloca uns 3 dedos para lá. Ou então, não, puxa um pouquinho só para cá. Ou você tendo que pegar uma viagem e falar assim: quanto tempo vai levar? Qual a distância? Aí você fala: é mais ou menos uns 3.000 passos. Não é? Seria muito estranho. Imagine então agora você, como técnico e mecânico de motocicleta, chegar numa loja onde vende produtos de parafuso, porcas, arruela e dizer para o balconista: meu amigo, eu preciso de um parafuso. E ele diz: que tamanho? E aí você diz: olha, ele tem que ser mais ou menos assim e assim, ó. E a porca também pode ser assim. Você já pensou? Isso ficaria muito difícil da gente se comunicar. Então foram inventados aí um padrão, né? Foram colocados um padrão, e nesse padrão a gente vai entender como é que funciona. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com paquímetros e como que a gente vai trabalhar com micrômetro. Tenho certeza que você vai adorar essa aula. Vem comigo! Então, pessoal, nós estamos de volta aqui, né, com a aula de metrologia, e vamos entender um pouco sobre essa magnífica conta de metrologia, né? A gente pensa às vezes que é muito complicado, mas é algo muito simples. E para nós que somos mecânicos, para nós que somos técnicos aí em mecânica, nós precisamos dessa metrologia devido ao fato de que vamos estar trabalhando com medidas, né? Então vem comigo. Bom, o objetivo da nossa aula é fazer a leitura e a interpretação dos instrumentos de medição, ok? Vamos trabalhar com o paquímetro e também com o micrômetro. Mas antes vamos entender um pouquinho aqui, ó, o que é metrologia. Metrologia, ela vem de metro, que é medir, e logia, que é de estudo, ok? Então nós temos aqui o estudo das medidas. Segundo o Vocabulário Internacional da Metrologia, 2012, a metrologia é a ciência das medições e suas aplicações. O objetivo disso é medir grandezas físicas. Medições e metrologia são essências a quase... Retomando. Medições e metrologias são essenciais a quase todos os aspectos do empreendimentos humanos, pois são usadas em atividades que incluem controle da produção, avaliação de qualidade do meio ambiente, da saúde, da segurança, da qualidade de materiais, comidas e outros produtos. Servem também para garantir a prática segura de comércios e a proteção ao consumidor. Só para citar alguns exemplos, nós temos aí balanças de supermercado, peso de produtos alimentícios, aferição de radares, de controle de velocidade, sistema de controle de qualidade eletrônico, padrão de qualidade e peças automotivas. Vamos fazer de novo. A importância da metrologia. Ela tem. As medições e metrologias, elas são essenciais para quase todos os aspectos do empreendimentos humanos, pois são usadas em atividades que incluem o controle da produção, a avaliação da qualidade do meio ambiente, da saúde, da segurança, da qualidade de materiais, comidas e outros produtos. Serve também para garantir a prática segura de comércio e a proteção ao consumidor. Só para citar alguns exemplos: balança de supermercado, peso dos produtos alimentícios, aferição dos radares de controle de velocidade, sistema de controle de qualidade eletrônico, padrão de qualidade de peças automotivas, entre outros. Então aqui, ó, dá uma olhada aí, Cascaneia, a 1 km. Imagine se tivesse escrito Cascaneia daqui a pouco. Atenção, máquinas na pista, a 200 metros. Então aqui nós temos ali, ó, o radar. A placa está marcando 60 km por hora. E o radar, o cara passou a 180 por hora. Nós temos ali uma mulher pesando, né? Aferindo uma balança para que o consumidor não seja lesado. Imagine você chegar no mercado e falar para a mulher: me dá um queijo ou presunto. E ela falar: quanto? Aí você fala: um pouco. Um pouco quanto?
e ela te pega lá 900 gramas de presunto e dá 30 reais, sei lá. Imagina, e você fala, não, eu queria só umas 5, 6 fatias. Então, para tudo isso existe a metrologia, existe a medida. O conceito de medir em si traz a ideia de comparação. Como só se pode comparar coisas de uma mesma espécie, podemos definir medição como a atividade de comparar uma grandeza com outra da mesma espécie, tomada como então unidade. Agora vamos fazer aqui uma breve histórico das medidas. Como fazia o homem cerca de 4.000 anos atrás para medir comprimentos? As unidades de medição primitiva estavam baseadas em partes do corpo humano, que eram referenciais universais, pois ficava fácil chegar-se a uma medida que podia ser verificada por qualquer pessoa. Foi assim que surgiram medidas padrão, como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. O sistema imperial inglês ele se formou através da polegada, o palmo, o pé. Hoje uma polegada ela mede 2,54 centímetros, um pé 30,48 centímetros e uma jarda 91,44 centímetros. Isso tudo era feito através das medidas do rei da época. Então, quando mudava-se o rei, também mudavam as medidas. E depois que foi feito o metro como ponto de referência de medidas, e aí o metro nós temos o centímetro, que é um submúltiplo do metro. Então, ficou dessa forma determinado. Lá na Bíblia, vocês devem se lembrar da Arca de Noé, que ele fez com tantos côvados e tal, né? E foi feito. O côvado era a medida padrão da região onde morava Noé, que era equivalente a 3 palmos, o que dá aproximadamente 66 centímetros. Então nós devemos imaginar que se 3 palmos dá 66 centímetros, um palmo vai dar 22 centímetros. Lá no Egito tinha-se o cúbito. O cúbito é o nome do osso do antebraço. Então ele vai aqui desde a ponta do cotovelo até a ponta lá do dedo maior. Ok? Já na Revolução Francesa, no século XVIII, nós tivemos o sistema métrico decimal. O metro como medida padrão. O metro é a 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Foi assim que se chegaram ao metro. Então, o sistema métrico no mundo ele é usado em todos os países, em todos os lugares, menos nos Estados Unidos, Myanmar e na Libéria. Eles ainda usam o sistema polegada. Como no nosso país nós usamos o sistema métrico, nós vamos trabalhar no paquímetro e micrômetro em cima de milímetros, tá bom, pessoal? Só para que vocês possam entender. O metro fica na Rue de Vargbard 36 em Paris. Desculpem aí porque o meu francês não é muito bom. Então aqui nós temos, ele é uma barra de platina e de irídio, tá? Uma cópia, a cópia 27, ela foi para os Estados Unidos. Ele fica lá num lugar separado, onde aquele é o padrão, né, de todo o metro. Então o metro ele é 1 dividido por 299.792.458 graus de um segundo de luz. Essa é a medida que o pessoal aí que foi dividindo chegou a essa quantidade. Então aqui nós temos o metro, né? Cada 10 temos lá o metro dividido por 1 centímetro. 1 centímetro são 100 centímetros, são 1 metro. E cada 10 centímetros é 1 decímetro, ok? Nós temos volume, massa. Se eu pegar um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ele vai dar 10 de altura, 10 de largura e 10 de profundidade, centímetros. E colocar 1 litro de água, isso vai ser igual a 1 quilo. Então, tanto o volume da quantidade da água quanto a massa do quilo também pode ser medida através desse sistema métrico. Nós temos aqui uma tabela de múltiplos e submúltiplos do metro. A tabela aí ao lado, né, é baseada no Sistema Internacional de Medidas, que é o SI. E lá nós temos os símbolos, né? Se a gente for pegar aqui, deixa
Deixa eu ver se o mouse vai. Aqui, ó, o metro, ele é 1 metro, ok? Se eu subir, ele é 10 elevado a 1, então ele é o decâmetro, seriam 10 metros. No entretanto, nós temos aqui, ó, o quilômetro, que é 10 elevado a 3, que são 1000 metros. Tá? E para baixo nós também temos, ó, metro, decímetro, que é 10 elevado a menos 1, 0,1, centímetro, que é 10 elevado a menos 2, 0,01, e o milímetro, que é 10 elevado à terceira potência, 0,001 milímetros. Vamos entender e conhecer um pouco a ferramenta chamada paquímetro. Esse aqui vai. Valendo! Esse aqui, pessoal, é o desenho de um paquímetro convencional, ok? Então nós temos ali, ó, número 1, orelha fixa. Número 2, orelha móvel. Nós vamos ver tudo isso. Vai, vou mostrar de novo. Vai! Nós temos aqui uma figura de um paquímetro. Nós vamos ver esse paquímetro em funcionamento. Isso é um paquímetro convencional, ok, pessoal? Então nós temos aqui, ó, número 1, orelha fixa. Número 2, orelha móvel. Número 3, nônio ou vernier de polegada. Número 4, um parafuso de trava. Número 5, cursor. Número 6, escala fixa em polegada. Número 7, bico fixo. Número 8, encosto fixo. Número 9, encosto móvel. 10, bico móvel. Número 11, nônio ou vernier em milímetros. Número 12, impulsor. Número 13, escala fixa de milímetros. E número 14, haste de profundidade. Então, com essa ferramenta, você consegue medir várias coisas. Você consegue medir altura, você consegue medir largura, consegue medir comprimento, consegue medir profundidade. Então aqui, como que a gente vai utilizar o paquímetro? Então notem lá que a figura A é onde estão as duas orelhas, né? A fixa e a móvel. A gente vai medir interna. B, a gente pode medir ressalto, onde a gente vai encostar a parte fixa do paquímetro. O C, nós podemos medir medidas externas. E o D, com a haste, a gente consegue medir profundidade. Faremos todas essas medidas para que vocês tenham aí uma noção disso tudo. Aqui alguns tipos de paquímetro, né? Paquímetro de universal com relógio, ele facilita a leitura, né? Organizando aí, agilizando essa medição. Paquímetro de bico móvel, basculante, é empregado para medir peças cônicas ou peças com rebaixo de diâmetro diferente. Nós temos aqui também paquímetro de profundidade. Esse serve para medir a profundidade de furos não vazados, rasgos e rebaixo. Esse tipo de paquímetro pode apresentar haste simples ou com gancho, como vocês estão vendo aí na figura à esquerda e na figura à direita. Haste simples à esquerda e haste com gancho à direita. Isso é um paquímetro digital, ele é utilizado para leitura rápida, ele é livre de erro de paralaxe. Ideal para controle estatístico. Isso aqui é muito utilizado em empresas que têm o ISO 9001. Ele é utilizado para... ele pega uma peça de um lote aleatório, faz a medida, imprime essa fita, né, e anexa a peça para ver se está dentro dos padrões pedidos pela empresa. Isso é um traçador de altura. Esse comprimento baseia-se no mesmo princípio de funcionamento do paquímetro. A apresentação da escala tem o cursor na vertical, é empregado na traçagem de peça para facilitar o processo de fabricação e com auxílio de acessórios no controle dimensional. Nós vamos ver aqui, pessoal, erros de leitura, tá? Porque às vezes, para nós, 1 milímetro, 2 milímetros pode fazer diferença. Você pode aí matar uma peça, pode ter algum problema e não conseguir fazer com que funcione corretamente. Então aqui, ó, o erro paralaxe, que ele é chamado, né? Devido à posição inclinada, o observador poderá achar que a medida correta é 0,50. Mas na verdade, observando frontalmente, verificamos que a leitura correta é 0,45. Isso nos dá 0,05 milímetros de diferença de uma peça para outra. Se eu fizer uma pressão na medição, o erro da pressão de medição
origina-se no jogo de cursor, controlado por uma mola. Pode ocorrer uma inclinação do cursor em relação à régua e fazer então a alteração da medida. Então notem a figura errada, né? Quando eu pressiono muito, ele vai fazer a medida por cima, e a posição certa, eu apenas vou encostar o paquímetro na peça com uma certa pressão muito leviana. Aqui, pessoal, existem esses dois parafusos que você pode de vez em quando estar fazendo um aperto bem leve, tá? Que é fazer uma pressãozinha aí na medição, tá? Para ser usado corretamente, o paquímetro precisa ter seus encostos sempre limpos. A peça a ser medida deve estar posicionada corretamente entre os encostos. Então, para a medição do paquímetro, você sempre vai utilizar a mão direita. Você vai deslocar o cursor até o encosto apresente uma abertura maior que a primeira medida para fazer no padrão. Encoste o centro do encosto fixo de uma das extremidades do diâmetro externo para poder medir. Essa é uma maneira, ok? Então ali você está vendo ali que eles estão medindo uma medida externa. Então as medições internas, olha só. Ele não pode estar muito na beirada, ele tem que estar bem lá para dentro. Ele não pode estar torto, nem para baixo, nem para os lados. Ele tem que estar bem centralizado, ok? Então aí ó, tá as medidas, né, de diâmetros internos. Medidas de profundidade quando a gente vai trabalhar com haste de profundidade, pessoal. Ela não pode estar na beirada, ela tem que estar bem rente à peça, tá? E ela não pode estar tombada, ela tem que estar um ângulo basicamente de 90 graus para que você possa ter uma medição correta. As medidas de ressalto, quando eu vou fazer uma medida de ressalto, compensa mais eu fazer com a parte fixa e móvel do paquímetro do que fazer com a haste, ok? Então ali, ó, os princípios do nônio. A parte de cima do nônio, ela é a polegada, a parte de baixo é milímetro. Então eu tenho a escala fixa do nônio, tá? E ali eu tenho lá os primeiros traços, o traço da escala móvel e o traço da escala fixa, que é onde a gente vai estar trabalhando. A resolução do paquímetro, nesse caso específico, ela é 0,05. Em todo paquímetro sempre virá a resolução dele, tá bom? Isso significa que ele vai medir de 0,05 em 0,05. Se fosse um paquímetro que tivesse escrito 0,02, ele iria medir de 0,02 em 0,02. Então aqui, ó, a escala aqui, né, que é feita, então tá lá. O meu zero, eu sempre vou me guiar pelo meu zero da escala móvel, tá? Do nônio móvel ali. O meu zero está marcando 73 milímetros. Eu já achei os 73 milímetros, ele ainda não chegou nos 74 milímetros. Quando eu acho a primeira medida de cima, através do meu zero, a próxima medida eu preciso usar uma vírgula, porque eu achei lá na escala fixa os 73 milímetros. Então agora eu uso uma vírgula e a partir disso eu vou para o 0,65, que é a parte de baixo. Então notem lá vocês, 73,65 milímetros, que é um total, ok? Então vamos ver aqui se a gente conseguiu entender. Eu tenho aqui o meu zero, que é da escala fixa. Eu tenho aqui o meu zero da escala móvel. O meu zero veio, ó, 1, 2, 3 milímetros. 3 milímetros. Eu já achei ele inteiro. Então ele tem 3 milímetros, vírgula. Agora eu venho aqui, ó. O mais próximo aqui é o 65, que já está colocado. Então eu tenho 3 milímetros, vírgula 65. Ok? Nesse caso aqui, no B, eu tenho aqui uma 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não chegou no 18, então ele está no 17 ainda. Então inteiro são 17,45 milímetros. Vamos fazer alguns exercícios agora para que a gente possa aí estar vendo melhor essa captura de medidas, ok, pessoal? Vamos lá. Então aqui, pessoal, qual é a medida que eu tenho aqui? Vou dar um tempinho para vocês aí. Ótimo. Se eu tenho meu zero, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 milímetros. Notem vocês que o zero ele faceou exatamente em cima do 4 milímetros. Isso vai significar que o meu 10 aqui
também está certinho aqui, tá? Para que eu tenha um milímetro inteiro, eu preciso que o 0 esteja faceado e o 10 também esteja faceado. Então, nesse caso, eu tenho 4 milímetros. Parabéns! E na segunda leitura, na leitura B, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 milímetros, porém ele não chegou no 5. Imagine que isso aqui é um trenzinho, o trenzinho saiu da estação 4, mas não chegou na estação 5. Mas eu tenho 4 milímetros inteiro. A partir disso eu já anoto meus 4 milímetros, coloco uma vírgula porque eu vou para a escala de baixo, escala móvel. Então a escala móvel me diz que o que está equivalente aqui é o 5. Então eu tenho 4 milímetros, vírgula 50 décimos. Na C, eu tenho aqui 30, 31, 32. Ele saiu da estação 32, porém não chegou na estação 33. Então eu tenho inteiros 32 milímetros. Isso, agora eu vou para a escala móvel e aqui embaixo eu tenho o 70. Então eu tenho 32,70 milímetros. Parabéns aí para você que está acertando aí. Vamos para a próxima. A letra D. A letra D, o meu 0, ele saiu aqui do 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 78. Mas ele ainda não chegou no 79, ele saiu só um pouquinho da estação 78, o meu 0. Então eu tenho 78 inteiro, vírgula 15. Por quê? 78, 05, 10, 15. Ótimo, parabéns. Vamos para a letra E. A minha letra E aqui, o meu 0, que é o meu trenzinho, saiu da estação 59, não chegou na estação 60. Ok? Como eu sei que essa estação é 59, pessoal? Antes do 60 vem o 59. Ótimo! Então agora eu tenho 59 milímetros inteiro, coloco uma vírgula e vou pesquisar na minha escala móvel. 59,05, 10, 15, 20, 25, 30. Então quanto que ficou, meu amigo? Exatamente, 59,30. Parabéns! Bom, e nesse caso aqui? Nesse caso aqui aumentou um pouco, né? Olha só, eu tenho aqui 120 milímetros. Então eu tenho 121, 122, 123, 124, 125. O trenzinho saiu do 125, mas não chegou no 126. O 0 saiu do 125, mas não chegou no 126. Para isso, então, agora eu vou para a escala fixa, a escala móvel, me desculpe. Na escala fixa eu tenho 125 milímetros, vírgula, vamos para a escala móvel. E o que está aqui, caseando exatamente com a linha de cima, é o 80. Então eu tenho 125,80 milímetros. Vamos fazer mais essa aqui, da H. Essa aqui é bem interessante, porque olha só. Ele saiu do 10, ele saiu do 11, mas ele não chegou em nenhum outro lugar. Só que ele saiu tão pouco do 11, que ele não dá nem em 10 aqui, tá vendo? E olha meu 10 aqui, ele deu uma saidinha aqui, né? Então eu tenho 11 milímetros inteiro, vírgula 0,5, ok? E não vírgula 5, porque se fosse 11,5 teria que ser esse. Então é 11,05. Aqui, pessoal, nós temos um simulador de paquímetro. Ele é um simulador que ele é feito em 0,05, tá? Então notem vocês aqui, que aqui é onde eu sempre vou pegar para puxar o paquímetro de lado com a mão direita. Eu apoio meu polegar aqui e vou puxar. Então conforme eu venho aqui, ele vai começar a abrir aqui, tá? E aí eu já começo a ter uma medida. Por que essa medida de 0,60? Vamos ver de perto aqui, Ele saiu do 0, mas não chegou no 1. E aqui, o que vai bater exatamente em cima um do outro aqui é o 6, Então ele não tem 1 milímetro inteiro, ele tem 0 milímetro,
0,60 milímetros, que é o que está aqui, ok? É assim que eu sempre vou fazer minha medição. Se ela for um diâmetro externo, eu vou medir por aqui. Se for um diâmetro interno, eu vou medir por aqui. Se for um diâmetro de profundidade, eu vou medir por aqui, ok? Nesse caso aqui, ó, 11,40 de abertura. Por que 11,40? Vamos ver de perto. Eu tenho aqui, ó, ele saiu do 10, saiu do 11. Aqui está marcado 1, pessoal, mas aqui são 10 milímetros, tá? Então esse 1 aqui é vezes 10. Então ele saiu do 10, saiu do 11, não chegou no 12. O 0 não chegou no 12. Então agora eu tenho 11, eu tenho inteiro. Vou procurar aqui embaixo, 40, certo? 11,40 milímetros, ok? E assim sucessivamente, ó, conforme eu vou abrindo, ele vai, né? Nesse caso aqui, ó, vamos para o 70. Por que 70, pessoal? Porque ó, o 7, ele tem, aqui tem 10 em 10 milímetros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá? Aqui eu tenho então 70, ele não saiu, vamos ver de perto. Ele saiu do 70, mas ele não chegou no 71. E aqui eu tenho inteiro, então, vírgula, e o próximo que tem aqui, ó, é o 90, tá? É o mais próximo aqui, se vocês repararem. Ok? Então essa é a medição feita com paquímetro. Bom, meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas coisas bem simples, tá? Para que a gente possa entender um pouco mais agora na prática, na nossa situação sobre moto, ok? Então a gente vai poder entender um pouco mais como que funciona. Ok, então aqui, ó, eu tenho um paquímetro plástico. Ele é um paquímetro bem barato, vai pagar em torno de 6 a 10 reais. Ele tem basicamente as mesmas funções do paquímetro de aço, só que nós utilizamos ele mais para sistema didático aqui da nossa escola, tá? Então nós trabalhamos mais com ele para uma peça que não tem muita precisão, ou os alunos aqui que fazem os treinamentos sempre com esse tipo de paquímetro plástico, ok? Nós temos aqui, ó, um paquímetro de aço, tá? Ele é um paquímetro já mais específico, né? Ele é um paquímetro de aço, onde você vê a régua dele aqui, fixa, a régua do nono móvel. Aqui tem os parafusos que a gente viu lá, né? Aqui tem o parafusinho de trava para você travar ele e fazer a medição, ok? Também aqui, ó, as orelhas, né? Ali a régua de profundidade, né? Ali, os bicos e assim por diante. E nós também temos aqui na nossa escola, né? O paquímetro digital, que é esse cara aqui, ó. Como é que funciona aqui o paquímetro digital? Conforme eu vou mudando aqui, ó, as minhas medidas, olha lá, ele já vai me dando a medida aqui exata, ok? Olha aí para você ver, ó. Muito legal, né? Olha lá. Então esse aqui ele já tem a precisão de 0,001, olha lá, 95 e por aí vai, 12, tá? Então esse aqui também já é um paquímetro bem preciso. O que nós vamos mostrar para vocês aqui agora são algumas medições. Tanto medições de parafusos e porca, retentor, bem como rolamento também para vocês entenderem como é que funciona. Bom, meus amigos, então agora nós vamos pegar aqui o paquímetro de aço e depois vamos conferir com o paquímetro digital como é que funciona as medidas de parafuso. Então aqui, ó, sempre vai ser a medida com a mão direita aqui, tá? Lembra lá dos erros de medida? Eu vou ter a medida aqui, ó, que eu vou olhar sempre de frente para mim, tá? Eu nunca vou olhar a medida assim, ou de lado, tá? Sempre dessa forma. Essa é a forma correta de estar se fazendo a medição. Então, se vocês notarem aqui, espero que dê para ver aí, ó, o meu 0 está em cima do 1 aqui e o meu outro 0 está zerando aqui em cima do 49. Então isso significa que eu tenho 10 milímetros aqui, ok? Então vem comigo que nós vamos agora medir a respeito aqui do parafuso. Então, pessoal, quando a gente vai numa loja
comprar um parafuso e aí o cara lá da loja fala assim: que tamanho você quer o parafuso? Lembra? A gente precisa medir o seguinte: se eu quero saber o diâmetro desse parafuso, olha aqui, ó. Esse diâmetro ele está dando 11,80, tá? Tá dando 11,80. Vamos conferir se é isso mesmo? Ó, 11,81. 11,80. Ok? Aqui, ó. Então está feita aí essa medição desse parafuso. Ah, eu preciso de um parafuso 11 milímetros, 11,80, 12 milímetros. Isso não significa, pessoal, que quando você pega um parafuso e mede aqui dele, ó, aqui está dando 19 milímetros aproximadamente. Acredito que um pouco menos por causa da chave, mas vamos medir aqui com o digital para a gente confirmar. Ó, 19,03, certo? Isso significa que esse parafuso, a cabeça desse parafuso sextavada, é equivalente a uma chave 19. Olha aqui. Essa é a chave 19. Então, isso não significa que ele seja um parafuso 19 milímetros, ok? Vocês podem ver aqui, ó, a chave 19. Olha lá. Isso não significa que ele seja um parafuso 19 milímetros. Significa que o sextavado dessa cabeça é 19. Quando eu vou fazer a compra de uma porca ou de um parafuso, eu sempre vou e meço. Se eu for medir a porca, pessoal, vou medir aqui por dentro, ó. Olha lá. 10,20, certo? Olha aí. E o parafuso deu quanto? Vocês se lembram? 11,8. Olha lá. Isso significa então que aqui dentro eu tenho uma rosca de quase 1 milímetro. Olha lá. Que ele vai acionar essa porca aqui, ok? Então aqui eu vou medir o milímetro do parafuso que eu quero, né? E aqui a cabeça do parafuso, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu for pegar, por exemplo, em uma loja, um parafuso, chego lá e falo, eu quero um parafuso 10 milímetros. 10 milímetros, pessoal, é isso aqui, ó. Olha lá. Aqui, esse é um parafuso 10 milímetros. Seria esse tamanho aqui, ó. Será que é 10 milímetros? Opa. Tá muito longe de ser, né? Olha. Então aqui ele tem uma cabeça 10 milímetros. Ó. Aí fechou. Não sei se... Vamos tentar focalizar. Isso. Agora não significa que ele seja um parafuso 10 milímetros. Vamos ver o tamanho desse parafuso. Ó. Sempre olhando de frente, né? Por paquímetro aqui. Olha lá, tá dando 5,8. Vamos confirmar com o digital. Só para que vocês tenham uma medida mais exata aí, né? Olha lá, 5,75. Certo? Então aqui houve uma diferença de 0,05. Pode ser que por causa da minha visão. Mas acho que não, pessoal. Olha lá. 5,75 milímetros. Ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer então o micrômetro. Os seus tipos e os seus usos, tá? Depois nós vamos entender o porquê que nós precisamos usar o micrômetro. Então aqui, ó, as nomenclaturas do micrômetro. Eu tenho aqui, ó, face de contato para medição, que é o batente, e essa outra face aqui. Então isso aqui tudo é uma face que vai ser usada. Aqui é o arco, aqui é a medida, né? O isolante, quando tem um isolante térmico, também tem a medida. Significa que esse micrômetro ele vai de 0,01 milímetros, então ele é muito mais preciso do que o paquímetro. A capacidade de resolução e aplicação do micrômetro, ela tem a sua medição normalmente de 0,25 milímetros, tá? Ou 1 polegada, variando muito do tamanho do arco. E ela sempre vai ser de 0,25 em 0,25, podendo chegar até 2.000 milímetros, que é equivalente aí a 80 polegadas. Então a resolução do micrômetro, pessoal, como a gente tinha falado, né? A gente já comentou,
pode ser de 0,01 milímetro ou 0,001 milímetro, tá? Nesse caso específico aí da foto que vocês estão vendo, ele é um micrômetro de 0,01 a 25 milímetros. No máximo que ele vai conseguir é uma peça aí que tenha até 25 milímetros, ok? Agora eu quero que vocês reparem aqui o tamanho dos micrômetros, dá uma olhada aí, ó. Alguns micrômetros são gigantescos, né? Pelo tamanho do arco, pessoal, ó. Esse aqui é o tamanho do arco. Então ele vai medir a peça daqui, ó. Essa peça vai ser medida daqui até aqui, tudo bem? Olha aqui, o cara deve estar medindo alguma coisa de barco, uma turbina e alguma coisa, né? Aqui são as aplicações do micrômetro. Ele pode ir ao micrômetro que vai medir em profundidade. Notem que ele vai medir até a possível profundidade de uma engrenagem, alguma coisa, né? O micrômetro digital. O micrômetro com arco profundo não muda a medida aqui em cima, pessoal. Aqui ele vai até 0,25, de 25 a 50, de 0,50 a 75. Mas o que muda é que ele pode entrar uma peça maior aqui para medir um espaço maior lá dentro. Aqui são os micrômetros que tem hastes, né, de medida, que eles podem medir aqui, ó, os dentes da engrenagem de um para o outro. Aqui é o micrômetro com forma em V, que ele consegue fazer essa medida aqui, ó. Aqui tem um cilindro, né, ele é mais exato, que ele vai pegar exatamente no meio do cilindro. Aqui nós temos um paquímetro digital, que ele vai te dar a medida exata, né, bem mais fácil de se fazer a leitura, porque ele já vai aparecer a medida aqui no seu visor. Assim, girando o tambor, cada divisão provocará um deslocamento de 0,01 no fuso, que é aqui, ó, cada vez que eu viro esse tambor aqui, esse aqui vai para lá, tá? Mas eu vou colocar um exercício simples aí para vocês poderem ver. Então aqui eu tenho a leitura, que vocês podem ver aqui, ó, a bainha é esse aqui, lembra? Aqui é o tambor, né? Então aqui, ó, a minha primeira leitura lá, escala dos milímetros da bainha, tá ali, ó, 15, 16, 17. A segunda, escala dos meios milímetros da bainha, que é a parte de baixo. E a terceira, escala centesimal no tambor, que é aqui. Então vamos lá, ó. 15, 17 inteiros, está aqui. 0,50, que é a parte de baixo, ele já apareceu, está aqui. E 0,30, 31, 32. Então é o centesimal do tambor. A leitura total é 17,82 milímetros. Mais uma vez aqui, ó, fazendo a leitura da escala de milímetros da bainha, 20, 21, 22, 23. A escala do meios milímetros da bainha, que é a parte de baixo, ele não aparece agora aqui, correto? Então é 0. E a escala centesimal do tambor é 4, é 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos aqui, ó, 23 inteiros, vírgula 0,9. Pessoal, nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, o micrômetro, tá? Esse micrômetro, ó, ele vem, eu vou rodar o tambor ou a catraca, né? Aqui, ó. Então aqui na escala de cima, na fixa de cima, nós temos o 0. Na de baixo nós temos de 0,50 e 0,50, que é o de meio milímetro, vocês bem se lembram, e aqui nós temos o centésimo, tá? Por enquanto o 50 ainda não aparece, então o que aparece para mim aqui é apenas aqui, ó, o 32, tá vendo? 30, 31, 32. Nesse caso aqui nós temos então 0,32, vou aproximar aqui, ó, ele está dando 31,9. Bom, então nesse caso aqui, pessoal, ainda não apareceu o meio milímetro de baixo. Então eu tenho 0 milímetros inteiro, vírgula 32 aqui no meu tambor, tá? A hora que eu continuar descendo aqui, ó, vai aparecer lá, apareceu aqui embaixo. Para ele zerar aqui, pessoal, eu tenho que estar com o 0 na linha, ó, dá uma olhada. Aí eu tenho 0,50, que é o meio milímetro de baixo. Então aqui, ó, eu tenho 0 e o 50 já aparece, porque ele zerou, certo? Se eu abaixar aqui, ó, 1 milímetro, olha lá,
0,51. Opa, 0,51. Eu vou isso até o 1 milímetro, para a gente poder ver. 1 milímetro, acabamos de passar ele, tá? 1,10. Vamos voltar lá para 1 milímetro. Vamos zerar ele ali, ó. 1 milímetro. Isso. 99 não, 1 milímetro. Boa, garoto. 1 milímetro redondinho. Então aqui, ó. Eu tenho 0, 50, 1 milímetro. E o 0 aqui. Então eu tenho 1 milímetro faceado. 1 milímetro. Se eu for abaixando, ó, 1 milímetro em 1, 2, 4, 6, 11, 14, 18. E assim vai. Quando eu passar novamente do 50, no meio milímetro embaixo, então eu tenho na escala de cima 1 milímetro, na escala de baixo meio. É aquela continha que a gente fez ali atrás. E aqui eu tenho, no centésimo, eu tenho 5, 6, estou chegando ao 7 ali, ó. Vou colocar no 7, olha lá. 5, 6, 7, ok? Bom, pessoal, então aqui, ó, nós temos o micrômetro, tá? Como a gente havia falado aí, ó. Esses aqui, essas pecinhas aqui, elas são as pastilhas do cabeçote de CB300, Twister, XRE, Tornado. São isso aqui, é isso aqui que a gente vai fazer o pastilhamento. O pastilhamento a gente vai entender quando a gente estiver na parte dos cabeçotes aí, que nós vamos estar fazendo uma aula sobre isso. Como que funcionam as válvulas, tá? Mas aqui, ó, só para vocês entenderem, então aqui, ó, como é que funciona o micrômetro. Eu vou abrir aqui ele pela catraca, tá? Vou colocar ele aqui, ó, a pastilha. Ok, vamos ver se ela já abriu o suficiente, certo, perfeito. Vou apertar aqui, ó, por essa parte aqui da catraca, pessoal. Opa, lá, chegou. Travou. Se eu apertar aqui, talvez ela até vá mais, mas eu não quero. Eu quero apertar aqui apenas para travar. Vou travar aqui, ó, e vou ver a medida. Vamos ver se ela vai... Isso, olha lá. Então aqui eu tenho 2 milímetros inteiro, tá? E olha lá, ó, 1, 2, 3. Então eu tenho 2,03 milímetros, ok? Então essa é a medida dessa pastilha, tá bom? Nós vamos entender isso mais para frente. Caso você tenha um micrômetro digital, também é possível fazer essa medida.